Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Vamos então agora fazer a socialização das atividades do trabalho número 5. Esse conteúdo estava lá na página 24, da página 24 à página 28 do livro didático integrado de vocês, da apostila de vocês. Então vamos lá? Logo na página 24, vocês tinham duas perguntinhas ali na seção espaço de diálogo. Vocês tinham um textinho e uma imagem lá na abertura do capítulo. E daí diz assim a pergunta: que diferença é possível observar ao ler e comparar as duas informações, a informação da imagem e a informação do texto? Então vamos lá. O texto fala sobre a impossibilidade de enxergar o átomo. O texto está explicando que ainda não existe uma tecnologia suficientemente capaz de fazer com que consigamos enxergar, ver o átomo, até mesmo com o aumento, né? E a imagem está registrando a estrutura do vírus Zika, que é constituída por um conjunto de átomos, ou seja, um conjunto de átomos. As moléculas maiores já é possível se enxergar, o átomo isoladamente ainda não. Então, essas são as diferenças. Vamos voltar para outra questão. De que maneira a observação de biomoléculas, né, como a do Zika vírus, pode ser considerada uma vantagem para a bioquímica? Então, a observação das biomoléculas permite visualizar todas as partículas que contêm o vírus e assim entender melhor, né, como ele funciona para possíveis tratamentos, né, vacinas, enfim. Essas eram então as primeiras questões. Depois, vocês tinham lá na página 28, depois tinha alguns textos, informações, tinha vídeo para vocês assistirem, e aí depois, então, na página 28, tem as questões para vocês responderem. A número 1, vocês tinham que completar esse quadro, e aí diz assim: analise as substâncias dos itens a seguir e indique no quadro correspondente o número de elementos químicos, átomos presentes em sua composição, tá? E depois disso, classifique também se trata de uma substância simples ou composta. Então, vejam aqui, ó, pessoal, na primeira, né? O O2, que é o gás oxigênio, tá? Então, elementos, tipos de átomos, elementos é tipos de átomos. Então, elementos é só um tipo, tá? Apenas o oxigênio, então é um. Número de átomos, tem dois átomos, por quê? Porque aqui diz O2, isso aqui, esse númerozinho, se chama índice de atomicidade, que quer dizer quantas vezes aquele átomo, aquele elemento está indo lá na fórmula da substância, tá? Na fórmula da molécula. Classificação: é uma substância simples ou é composta? É simples porque tem apenas um tipo de elemento. Composta tem mais do que um, ok? Depois, a letra B, H2O, a nossa água, né? Quantos, quantos elementos químicos? Dois, ó. O hidrogênio e o oxigênio. Então, a molécula de água é constituída por dois elementos de hidrogênio e um de oxigênio, dois tipos, então, de elementos. Quantos átomos no geral? Três. Dois aqui, né? E mais um. Então, dois hidrogênios mais um oxigênio, três átomos. É uma substância composta porque tem mais do que um tipo de elemento. Agora, aqui nós temos a molécula da glicose, CH12O6, C6H12O6. Número de elementos. Ó, um tipo de elemento que é carbono, um tipo de elemento que é hidrogênio, outro tipo de elemento que é o oxigênio. Três tipos de elementos, né? Três, ó, carbono, hidrogênio e oxigênio. Quantos átomos? Para saber quantos átomos ao todo, tem que somar, né? 6 mais 6, 18, mais 6, 24 átomos ao todo. É uma substância composta também porque tem três tipos de elementos. Isso é bem facilzinho, né, pessoal? Tranquilo, então, essa tabelinha. Vamos para a próxima. Aqui está mostrando, ilustrando, né? Ó, analise os quatro sistemas em que os átomos estão representados por esferas de cores diferentes. Então, essas esferas, essas bolinhas representam átomos, tá? Cada junção aqui, ó, representa uma molécula, tá? Então, cada bolinha separada representa um átomo, cada conjuntinho representa uma molécula. E cada quadrado desses representa um sistema. Então, vamos lá de novo, pessoal, para não confundir as coisas, ó.
Cada bolinha diferente é um átomo. Cada conjuntinho é uma molécula. E cada quadrado desse separado é um sistema. Vamos dar uma analisada antes e depois vamos para o quadrado aqui responder para as perguntas. Aqui, então, nós temos o quê? Ó, vejam, este átomo é diferente deste. Então, nós temos uma substância composta aqui, composta por dois tipos de átomos. Só que nesse sistema nós só temos essa substância. Então, no sistema 1, o que nós temos? Uma substância composta apenas. Já no sistema 2, nós vamos ter também só um tipo de substância e essa substância é formada por apenas um tipo de elemento. Então, nós temos uma substância simples apenas. Aqui no sistema 2 já começa a ser um pouco diferente. Vejam só, nós temos um tipo de substância, esse tipo de substância é diferente, mas é igual a esse, mas é diferente desse também. Então, nós temos três tipos de substância. Então, nesse sistema, nós temos três tipos de substância de moléculas. Tá? Quando a gente fala em substâncias ou moléculas, é a mesma coisa. A molécula é a menor parte de qualquer substância. Então, aqui nós temos três diferentes. Agora, nós vamos ver com que tipos são essas substâncias diferentes que estão formando o sistema 3. Vejam, ó, essa é uma substância composta, porque é formada por dois átomos diferentes. Essa aqui também é composta, não é a mesma dessa, mas é composta também, porque é formada por dois tipos de átomos diferentes, que é igual a esta aqui. E esta aqui também é uma substância composta formada por dois tipos de átomos diferentes. Então, aqui nós temos três tipos de substâncias e os três tipos são compostas. Agora, aqui, ó, no sistema representado pelo quadradinho 4, nós vamos ter dois tipos de substância, porque este é igual a este e este é igual a este. Então, são dois tipos. E esses dois tipos são substâncias simples, porque nós temos apenas um tipo de substância aqui, apenas um tipo de átomo aqui, desculpa, formando essa molécula, e aqui também. Então, dois tipos de átomo, dois tipos de moléculas, e essas moléculas são simples, tá? Agora sim, nós vamos, então, ter condições de responder aqui o quadro e as atividades. Agora, responda as atividades a seguir, completando o quadro. Como foi explicado antes, então. No sistema 1, número de moléculas. Quantas moléculas tem? Não está pedindo de que tipo, está pedindo quantas ao todo, é para contar. Então, são 3, ó, 1, 2, 3. Tá? No sistema 2, quantas moléculas tem? 4, ó, cada grupinho desses é uma molécula. No sistema 2. No sistema 3, também são 4, cada grupinho forma uma molécula. E no sistema 4 também, cada tipo de grupo, cada grupinho forma uma molécula, também são 4 grupos. Agora, o número de substâncias simples. Substâncias simples no sistema 1, nenhuma, então é 0, ó, são todas compostas. No sistema 2, simples, um tipo, só tem um tipo, são 4 moléculas, mas todas da mesma substância, substâncias iguais. Substâncias simples no sistema 3, nenhuma. E substâncias simples no sistema 2, as duas são simples. Número de substâncias diferentes. Quantas substâncias eu tenho no sistema 1? Uma só. As moléculas são todas iguais. Número de substâncias. Desculpa. Número de substâncias no sistema. Opa, só um pouquinho, né? Aqui é composta, pessoal. Não está aparecendo aqui, ó, mas número de substâncias compostas, tá? Então, aqui 3. Aqui não tem nenhuma composta, são todas simples, então vai 0 aqui para o sistema 2. Aqui para o sistema 3, são 3 tipos de substâncias compostas, ó. Essa e essas aqui que são as mesmas. Então, 3 tipos de substâncias compostas. E no 4 não tem nenhum tipo de substância composta. São 2 tipos de substâncias simples, tá? Bem facilzinho, né? Daí depois diz assim, pessoal, baseado naquilo, nas representações, pergunta: quais sistemas contêm substâncias simples? Então, substâncias simples nós vamos ter nos sistemas 2, né? No sistema 2 e no sistema 4, tá?
Quais sistemas contêm substâncias compostas? Então, as substâncias compostas estão no sistema 1 e no sistema 3. Em algum sistema, há representação de mistura de substâncias, ou seja, mais do que um tipo de substâncias? Sim, ó, nós temos no 3 e no 4. Tá? Aqui nós temos 3 tipos de substâncias, e aqui nós temos, ou de moléculas, né? E aqui nós temos 2 tipos, então no 3 e no 4. Em quais sistemas há representação de somente uma substância? Aqui, ó, uma substância apenas no 1, porque todas do mesmo tipo, são compostas, mas é só um tipo, e no 2 são compostas, mas é só um tipo. Tá, pessoal? Então, assim, ó, a socialização das atividades desse trabalho era isso aí. Não deixem, né, de corrigir direitinho e de ter o material em dia. Façam o trabalho número 6, que vai ser bem maior, tá? Então, não vai ser tão pouquinha coisa quanto esse aí. E fiquem bem. Até o próximo.